Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E hoje eu vou explicar para você por que é que a aprovação, a força política de Lula está recomeçando, assim como o mandato dele, que é mais parecido com o mandato atual. O mandato de 2003 a 2006, que foi quando o então presidente Lula, pela primeira vez, mostrou à sociedade brasileira a sua confiabilidade aos agentes econômicos, aos empresários, ao mundo e, sobretudo, aos brasileiros. E isso está se repetindo agora. Apesar de Lula ter terminado seu governo em 2010 com 87% de aprovação segundo o Ibope, pouquinho menos 85% segundo o Datafolha, todos os institutos de pesquisa registraram uma aprovação a Lula em 2010 acima de 80%. E isso se deu em um processo muito parecido com o que vive o Brasil hoje. Lula hoje chega ao fim da campanha eleitoral e começo da nova gestão com dúvidas lançadas pela mídia, como acontecia em 2003, sobre a sua responsabilidade fiscal, sobre as suas políticas públicas, e essas críticas voltam hoje e há uma desconfiança ainda da capacidade do presidente comparável à que havia lá em 2003, quando ele assumiu numa eleição bastante dividida, apesar de que ele teve uma vitória bem mais elástica sobre José Serra, devido ao fato de que o governo Fernando Henrique Cardoso estava naufragando, o país teve o apagão, o país teve muitas crises econômicas naquele período de 98 e um estelionato eleitoral do Fernando Henrique na eleição de 1998, dizendo que se Lula vencesse a eleição daquele ano, ele desvalorizaria o real, e quem fez isso foi o próprio Fernando Henrique Cardoso. Lula chega muito forte a 2002, mas no começo de seu governo, a artilharia, inclusive da mídia, começa pesada sobre ele, e ele termina o ano de 2003, o primeiro ano da gestão dele, de 8 anos, ele termina com aprovação de 42%. 42%. Começou e se manteve razoavelmente fraca a aprovação, não era uma mega aprovação, nem uma aprovação diminuta como a de Bolsonaro, que chegou a ter 30% no seu primeiro ano de governo. O fato é um só: o Lula não teve aprovação alta, nem em 2003, nem em 2004, em 2005, quando estourou o escândalo do Mensalão, a aprovação de Lula disparou. Em 2004, no segundo ano, ele foi de 42% para 45% de aprovação, e em 2005 ele despenca para 28% da aprovação, com a denúncia do escândalo do Mensalão por Roberto Jefferson em meados do ano, em junho ou julho, se não me engano, daquele ano. Roberto Jefferson denuncia o escândalo do Mensalão, e no ano seguinte, no ano da reeleição de Lula, em 2006, a aprovação dele dispara e se torna a maior que um presidente já tinha tido em seu último ano de mandato na história. Lula chega a mais 50% de aprovação, 52% de aprovação, e chega a um nível de aprovação que nenhum outro presidente tinha tido no último ano de governo, uma marca que ele superaria em 2010, chegando a 87%, um feito inédito na história. A maioria dessas pessoas que em 2010 deu 87% de aprovação a Lula estão todas vivas,
e sabem o quanto a vida melhorou com o Lula. Por isso que ele venceu o Bolsonaro, mesmo com o Bolsonaro mandando a Polícia Rodoviária Federal barrar eleitores do Lula, mesmo com a gastança desenfreada de Bolsonaro, a onda de fake news, ainda assim, ele que venceria qualquer outro adversário com esses recursos escusos, não conseguiu vencer o Lula. E agora o Lula começa o seu governo e vem aquele mesmo rame-rame da época em que ele governou pela primeira vez e pela segunda vez. Que a aprovação dele mais forte é entre os mais pobres e os menos escolarizados. Só que quando chega a eleição de 2006, os mais pobres e menos escolarizados fazem os mais ricos e mais escolarizados convergirem para o voto dos mais pobres e menos instruídos, menos escolarizados. Então, nos 2 mandatos de Lula, a mesma coisa aconteceu no período de 2007 a 2010, o segundo mandato de Lula. Os mais pobres e menos escolarizados sustentaram o ex-presidente naquele momento e ele chega ao fim do mandato com os mais ricos votando como os mais pobres queriam e os menos escolarizados queriam. Esse processo, minha amiga, meu amigo, já está acontecendo. Para que você tenha uma ideia, hoje o Lula tem, entre os mais pobres, uma aprovação que é igual à aprovação que ele tinha no país em 2004. Ele tinha 42% em média em 2003, primeiro ano do primeiro governo, 45% em média no segundo ano, 2004, foi para 28% com o escândalo do Mensalão no segundo semestre de 2005, terminou o ano fraco, e no ano eleitoral as realizações, os programas sociais, o Bolsa Família, as cotas para negros nas universidades, todos os programas que o Lula fez para distribuir renda, ele chega com forte distribuição de renda e com a economia reagindo aos programas sociais que começam a fazer efeito. O Lula só tem 3 meses de governo, sendo que um desses meses foi gasto para recuperar Brasília da intentona golpista de 8 de janeiro. Não é? Então o Lula teve o quê? Pouco mais de um mês para fazer alguma coisa, já tem resultado para mostrar, e a pesquisa Datafolha, ao contrário do que dizem, ela mostra um Lula que está em franca recuperação e que vai fazer, muito provavelmente, lá pelo 3º ou 4º ano de mandato, se não houver nenhuma hecatombe, nenhum problema inesperado, a tendência é que ele consiga igualar a popularidade que ele já teve. Não se sabe se ele, com a polarização que há hoje no Brasil, hoje uma pesquisa Datafolha mostra que 22% dos brasileiros se dizem bolsonaristas e 30% se dizem petistas, é a marca histórica do PT, mas o bolsonarismo ele não tem dado as caras. Ontem, por exemplo, o Bolsonaro, depois da Polícia Federal, não é? E nesse depoimento à Polícia Federal, ele não pôde contar com claque, ninguém foi prestigiá-lo, nem apoiá-lo, então há suspeita de que muitos estão falando da boca para fora, muita gente já está com medo de defender o Bolsonaro publicamente, de ir à rua, porque realmente tem gente presa por aderir alucinadamente a esse sujeito, e não por arbítrio, mas porque essa gente adere ao Bolsonaro e começa a cometer crimes, começa a cometer violência, matar pessoas, depredar as coisas. Então o bolsonarismo é um fenômeno que ele pode se tornar passageiro se a sociedade brasileira, e sobretudo a sociedade brasileira lúcida, mesmo a centro-direita e a esquerda, mesmo a esquerda mais esquerda, racionalizarem que a alternativa é Lula ou caos, porque um fracasso de Lula significaria a prevalência da extrema-direita no Brasil. Então eu quero mostrar para você agora
como foi a trajetória do Lula no primeiro governo e o que é que está acontecendo neste momento, quando o Lula tem uma aprovação crescente entre os mais pobres e menos escolarizados, justamente aqueles que diziam no passado, de forma pejorativa, para tentar dizer que quem votava no Lula era gente que não sabia onde tinha o nariz. Pois eles se deram muito mal, quem dizia isso era a mídia, e eles se deram muito mal, porque ao fim de 2006, os mais pobres e menos escolarizados fizeram os mais ricos e mais escolarizados, em boa parte, votar como eles, mudarem de opinião e votar como eles. Isso se repetiu em 2010, isso se repetiu em 2014, e isso se repetiu na eleição do ano passado, e poderia ter dado uma vitória muito mais larga para o Lula. Agora se sabe que a sabotagem que o Bolsonaro fez na campanha do Lula no Nordeste, que era a região mais forte do Lula, é a região mais forte do PT, desde a primeira vitória eleitoral do Lula em 2003, até a de 2014 com a Dilma, até a do ano passado, o Nordeste se tornou muito mais progressista do que o Sul e o Sudeste, que se agarram muitas vezes até ao neonazismo, né? A suspeita, inclusive, que o neonazismo esteja envolvido nesse massacre de bebês lá em Santa Catarina, um estado onde tem muita gente enlouquecida e transfigurada com a crescente endireitização, o endireitamento, endireitização não existe, com o endireitamento do estado de Santa Catarina, cada vez maior, movido justamente por incrustados nazistas naquele estado. Então vamos ver essas matérias que vão esclarecer como Lula está refazendo a popularidade dele em bases tão ou mais sólidas do que nos 2 mandatos anteriores. Então aqui você vê a pesquisa Datafolha na íntegra, né? Essa é a pesquisa Datafolha na íntegra, a avaliação dos 100 dias de Lula, e você tem aqui, vamos lá, você tem aqui que a aprovação ao governo Lula, diz a manchete, Lula começa terceiro mandato com aprovação menor do que em mandatos anteriores. Ele é aprovado por 38%. E, na verdade, isso é uma retórica. Outros institutos dão 40%, há instituto que dá 41%, IPEC, Quest, não é? Mas 38% está na margem de erro com a maioria dos institutos que deu 40%, seja como for. Tem um dado que importa mais. A aprovação ao governo Lula é mais alta, veja só, entre as mulheres, 42%, os homens, mais 34%, e acima da média entre os menos escolarizados, 48% aprovam o Lula, e mais pobres, com renda familiar até 2 salários mínimos, 45%. No Nordeste, 53% aprovam o Lula, e os católicos aprovam o Lula também muito mais, por conta que os evangélicos apoiam mais o Bolsonaro. E a reprovação do Lula é mais elevada entre os mais escolarizados, os mais ricos, 47% na renda familiar de 5 a 10 salários mínimos e 50% na faixa acima de 10 salários mínimos. Ou seja, quanto mais rico, menos petista, quanto mais pobre, mais petista. Esse é exatamente o mesmo quadro que provocou outros cenários. Então vamos lá. Aqui nós temos em 2003, vamos lá, nós temos em 2003, após um ano de governo, Lula era aprovado por 42% e reprovado por 15%. Hoje o Lula é aprovado por cerca de 40% e reprovado por
29%, na verdade, reprovam o Lula. A gente vê aqui na pesquisa Datafolha, o Lula tem... o Lula supera o nível de aprovação do antecessor, Jair Bolsonaro, 32%, mas tem aprovação menor do que em períodos equivalentes a mandatos anteriores. 43% em março de 2003 e 48% em março de 2007. Só que não é bem assim, não é? A gente vai ver que essa análise está distorcida e eu tenho as provas aqui. O índice de aprovação, o índice de rejeição dele fica um pouco maior do que era naquele tempo. Muito bem, mas aqui é o seguinte, após um ano de governo, o Lula teve 42% e não 43%, como diz o Datafolha, e é o próprio Datafolha que diz isso nessa matéria de 21 de dezembro de 2003, já o número errado lá. E após 2 anos, Lula é aprovado por 45% em 2004 e não por 48%, como diz a matéria da Folha, e a informação é do próprio Datafolha em matéria de 26 de dezembro de 2004. Em 2005, a aprovação do Lula despencou. A percepção de que Lula é honesto e sincero caiu para 28%. E a aprovação, então, ao Lula caiu para 28%, um nível bolsonarista, né, comparável à aprovação de Bolsonaro durante os últimos 4 anos. Ele sempre teve entre 25% e 32%, aprovação muito baixa. O Lula tem hoje já uma aprovação bem maior e com tendência a subir, e eu vou explicar por quê. E quando chega a 2006, Lula obtém a maior aprovação já registrada pelo Datafolha, no último ano do seu primeiro governo. O Lula obteve o maior índice de aprovação de 52%. Nunca nenhum presidente tinha registrado tal aprovação. E em 2010, como se sabe, a popularidade de Lula bateu o recorde e ele chegou ao fim de 2010 com uma aprovação, essa pesquisa é de 16 de 12 de 2010, ele chegou a 87%. E o processo pelo qual isso está acontecendo, minha amiga, meu amigo, é um processo muito parecido. Por quê? O Lula vai trazer de volta, e as pessoas ainda não sentiram isso, por exemplo, Casa para Pobre. O Bolsonaro, ele pegou Minha Casa Minha Vida, mudou o nome, foi para Casa Verde e Amarela e começou a deixar de entregar imóveis para pobre e entregar imóveis para classe média e para classe alta. Um programa do governo Bolsonaro de entregar imóveis para quem precisa menos. O Lula acabou com isso, deu prioridade para os mais pobres, já tem 7 mil casas populares para entregar. Na verdade, esse programa é um programa em que o próprio comprador da casa, ele compra em condições privilegiadas, mas ele paga pouco, mas paga. E isso foi um dos fatores que fez com que a aprovação dos governos do PT fosse muito forte, apesar desse programa ser da Dilma. Esse programa volta agora, mas tem muito mais. O Bolsa Família, ele está começando a ser pago agora. As mudanças ocorreram há muito pouco tempo e as pessoas vão perceber que vão receber um valor no Bolsa Família que não recebiam há muito tempo, e gente que estava fora vai entrar. Isso vai ter um efeito na aprovação de Lula muito grande, porque ele inclusive inovou com R$ 150 a mais por filho, além dos R$ 600 que vai continuar pagando e que foram pagos só por 2 meses durante a campanha eleitoral no ano passado, com previsão para acabar em dezembro. O Lula não só manteve, como vai dar, em média, para a população brasileira, quase que mais 450 ou 600, porque é 150 a mais por filho. E como se sabe, as pessoas mais humildes ainda têm mais filhos no Brasil. Então uma família com 4 filhos vai ter R$ 600 por filho, e mais 600 do fixo do Bolsa Família vai para R$ 1.200.
o efeito disso vai ser muito forte. É só questão de esperar, até porque o Bolsa Família está incluindo muita gente e muitos outros programas. O programa Mais Médicos vai devolver uma parte enorme da população que ficou sem médicos a partir de 2019, porque em 2019 o Bolsonaro expulsou os médicos cubanos que atendiam regiões do Brasil onde os médicos brasileiros não querem ir, só querem ficar perto de shopping, de bairro nobre e tal, não querem ir para as regiões pobres. Então trouxeram os cubanos das pequenas cidades de todo o país, sobretudo no Norte e Nordeste, mas até aqui em São Paulo tinha isso, gente que nunca tinha consultado médico na vida. E o Mais Médicos vai voltar e vai interromper uma situação calamitosa de falta de médicos no Brasil. A vacinação vai voltar a eliminar doenças, a poliomielite, a paralisia infantil, muitas doenças já erradicadas estão voltando porque o Bolsonaro convenceu muitas pessoas a parar de vacinar seus filhos. É na cultura, são os negócios internacionais que vão voltar. Ontem saiu uma notícia de que as exportações do Brasil caíram tanto com o governo Bolsonaro que o Brasil deixou de figurar entre os maiores exportadores do mundo, posto que ele sempre deteve. Isso vai voltar a acontecer porque a relação do Brasil com o mundo, destruída por Bolsonaro, está voltando. Mas o dado de que os mais pobres, as mulheres estão apoiando o Lula, é muito importante porque tem muito mais pobre que rico no Brasil e tem muito pobre iludido ainda com o bolsonarismo e que vai acordar com as ações do governo Lula. Então, veja, não há nada demais, como eu mostrei aqui, não há nada demais com a aprovação do Lula. É uma aprovação histórica que ele teve no seu primeiro mandato e a história está se repetindo e vai se repetir até o que chegou a ser em 2010, porque o Lula vai bombar. Essa é a avaliação do Blog da Cidadania. Eu já mostrei por quê, com provas, e agora vamos esperar que eu garanto a você. Pode me cobrar se a aprovação do Lula vai ou não vai disparar nos próximos anos. Um abraço para todo mundo.